Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta segunda-feira bastante agitada, saída do técnico Fernando Seabra, anúncio de Fernando Diniz, vamos trazer aqui bastidores sobre esta mudança de rota neste momento no departamento de futebol do Cruzeiro, Mineirão lotado. Na quinta-feira vale vaga na semifinal da Copa Sul-Americana e também definido o árbitro pela Conmebol, é um árbitro que apitou muitos jogos de brasileiros nesta Sul-Americana. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, sempre com oferecimento de KTO.com, na hora de apostar, de se divertir, de palpitar. KTO.com, utilize o meu cupom Samuel, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito. KTO.com, onde a diversão acontece. Para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Ideal, proteção veicular. A proteção veicular que eu confio, você pode confiar. Acesse idealpv.com.br para fazer a sua cotação. Venha para Ideal Proteção Veicular. E Minas Brisa, empreendimentos imobiliários de alto padrão nos melhores bairros de Belo Horizonte, também no Vila da Serra e Nova Lima. Na hora de morar ou para investir também, acesse minasbrisa.com.br. Você vai comprar o apartamento do jeitinho que você sonhou e com a qualidade que só a Minas Brisa tem. minasbrisa.com.br. Segue a venda de ingressos e teremos Mineirão lotado. Cruzeiro informou em ata uma previsão de 59 mil torcedores na quinta-feira. Lembrando que o jogo será às 9h30 da noite. É partida com transmissão do Paramount. E aí você já sabe, aqui na Samuca TV o gol chega primeiro, assim como foi lá em Assunção, no Paraguai, com o nosso vibrante Alberto Rodrigues. Então você acompanha aqui na Samuca TV. Se puder ir ao Mineirão, melhor ainda, porque ainda tem ingresso. Mas até quarta-feira, acredito que os ingressos vão se esgotar. É Mineirão com mais de 55 mil torcedores para o Cruzeiro buscar esta vaga e partir para a semifinal da Copa Sul-Americana, sabendo que na semifinal o Cruzeiro enfrenta ou Lanús ou a equipe do Independente Medellín. Essas duas equipes jogam na quarta-feira, o jogo em Medellín. A partida de ida foi na Argentina, 0-0, Lanús e Independente Medellín. É o próximo adversário aí de quem passar do duelo entre Cruzeiro e Libertad. O Cruzeiro muito próximo de conquistar esta classificação. A arbitragem está definida. Felipe Gonzalez, do Chile, ele vai apitar Cruzeiro e Libertad na quinta-feira no Mineirão. Ele apitou 7 jogos até aqui na Copa Sul-Americana, sendo 4 envolvendo brasileiros. Ele apitou a goleada do Corinthians sobre o Argentinos Júnior por 4-0. Apitou Inter 1, Delfim 0. Apitou Atlético Paranaense 2, Cerro Porteño 1. E apitou o Red Bull Bragantino 1, Corinthians 2. Eu até fiz um contato com o Vessone, que é setorista do Corinthians, porque ele apitou 2 jogos do Corinthians nesta Copa Sul-Americana. E aí o Vessone me disse o seguinte, que os jogos foram tranquilos, sem nenhuma polêmica, e que ele é daqueles que tem que ser uma coisa gravíssima para aceitar um árbitro de vídeo, para aceitar uma intervenção do VAR, que não tenha nenhum problema e que o Felipe Gonzalez possa apitar tranquilo o duelo entre Cruzeiro e Libertad e que o Cruzeiro possa avançar para a semifinal. Aí, em termos de semifinal, se passar, o Cruzeiro só joga depois da outra data FIFA, aí é nas 2 últimas semanas do mês de outubro. Vamos falar agora sobre o assunto que mais rendeu ao longo dessa segunda-feira, a mudança no comando técnico, mas primeiro eu tenho que dar um recado aqui da KTO. Ontem você acompanhou o nosso dia de jogo KTO, deixou lá o seu palpite, quinta-feira tem mais, você pode apostar em tudo que quiser, palpitar lá na KTO.com, sempre com responsabilidade e para maiores de 18 anos. Por exemplo, tem lá na KTO agora a odd que é a seguinte:
o Cabuloso vai vencer a Sul-Americana com o Fernando Diniz? 3,50 para o Cruzeiro ser campeão da Copa Sul-Americana em 2024, hein? Então, passe lá na KTO, dê o seu palpite. Você que ainda não é cadastrado, faça o cadastro, utilize o cupom SAMUEL para ter 20% de bônus no valor do primeiro depósito, kto.com, onde a diversão acontece. Para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Vamos lá. Fernando Seabra comandou o time quinta-feira, o Cruzeiro teve uma boa vitória, uma boa atuação. E aí vem o jogo seguinte de Série A do Campeonato Brasileiro. E o que acabou minando o trabalho do Fernando Seabra é que, tirando a classificação diante do Boca, que teve aquele fator advíncula, um Cruzeiro até abrindo 2-0, mas depois sofrendo de forma absurda. Tirando essa vitória sobre o Libertad, que foi uma boa vitória, os jogos do Campeonato Brasileiro, incluindo até o desempenho diante do Atlético Goianiense, isso pesou muito na avaliação. E mais um tropeço. O que todo mundo esperava? O Cruzeiro vencendo o Libertad, que fosse reagir também na Série A do Campeonato Brasileiro. Por quê? O Cruzeiro não está apostando todas as fichas na Copa Sul-Americana. O objetivo é voltar a disputar uma Copa Libertadores. Isso está no planejamento da gestão Pedro Lourenço. E no momento, o Cruzeiro tinha uma grande chance de terminar a rodada em quinto, passando o Bahia, passando o São Paulo, se recuperando de vez, fazendo 2 vitórias seguidas, dando uma aliviada no clima, e aí tudo beleza. Só que vem a atuação ruim do Cruzeiro em Cuiabá contra o vice-lanterna. O Cruzeiro já teve uma atuação ruim contra o Lanterna. Ganhou porque, com todo respeito, é o Lanterna, que é o Atlético Goianiense. E foi a única vitória em termos de Campeonato Brasileiro nos últimos jogos, desde aquela derrota para a equipe do Fortaleza. Então, isso pesou bastante para que o Cruzeiro decidisse dar uma chacoalhada neste momento. No momento em que era para estar numa crescente, o Cruzeiro está descendo ladeira. Desempenho ruim. Jogadores não conseguindo dar uma resposta. Então, a diretoria se reuniu e decidiu pela substituição, pela saída do Fernando Seabra. Desde aquele jogo, derrota para o Fortaleza, empate com o Atlético Mineiro, empate com o Vitória, derrota para o Internacional, empate com o Internacional, vitória contra o Atlético Goianiense, derrota para o São Paulo, empate com o Cuiabá. Em 8 jogos, 24 pontos. O Cruzeiro fez 1 ponto do Cuiabá, 3 do Atlético Goianiense, 4. 5 do empate com o Inter, 6 do empate com o Vitória, 7 do empate com o Atlético Mineiro. Em 24 pontos, 7 conquistados. O Cruzeiro tinha uma gordura ali na briga pelo G6, perdeu tudo, deixou o G6 e agora, restando 11 jogos, então o Cruzeiro já decidiu a permanência do Fernando Seabra para 2025. Isso era um fato fora de cogitação, só que o entendimento era, com os resultados aí, não tem como você pensar em uma mudança no comando técnico. Foi perdendo resultado. Perdeu o desempenho por completo. E aí, a diretoria, então, resolveu terminar o trabalho, fim de ciclo, e Fernando Seabra até se despediu em uma nota, agradecendo a oportunidade de trabalhar aqui no Cruzeiro. E aí surgiu o nome do Fernando Diniz, que é um técnico, é o atual campeão da Copa Libertadores, vem aí de um trabalho mais sólido, vamos dizer assim, no Fluminense, só que acabou sendo demitido por causa de resultados ruins no Campeonato Brasileiro, que é normal também, depois de um período aí de bons resultados e um time jogando como muitos no Cruzeiro entendem que o Cruzeiro tem que jogar, aquele futebol ofensivo como é a história do Cruzeiro. O Cruzeiro, então, não teve nenhuma dificuldade para acertar com o Fernando Diniz, um contrato inicial até o final de 2025. Eu conversei com algumas pessoas no entorno de todos os lados e o Fernando Diniz está muito animado com esta oportunidade
Diniz, ele acha que encaixa no que é esse DNA do Cruzeiro e vem aí com muita vontade também para fazer história depois desse título da Copa Libertadores com o Fluminense na última temporada. Técnico chegando nesta terça-feira e vamos acompanhar a apresentação, estreia do Fernando Diniz, quinta-feira, diante da equipe do Libertad. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!